Olá, amigos que estão na sintonia do canal Afonso Floresta nesse exato momento. Neste dia 11 de março de 2025, nós informamos, com muito pesar, com muita tristeza, e lamentamos o passamento de um dos maiores narradores esportivos do planeta Terra. Não só do Ceará, dizer que ele era um dos melhores do Ceará, não. Ele era um dos melhores do planeta Terra. Júlio Salles, também conhecido como Júlio da Imperatriz Salles. Júlio Salles nasceu em Belém do Pará, filho de pais. O pai é cearense, a mãe portuguesa. E veio morar, ainda muito jovem aqui, no estado do Ceará, e se tornou um dos melhores, rapidamente, muito jovem ainda. Ele já, com 20 anos, tinha a cabeça branca, e olhos azuis, um homem alto, bem aparentado, que gostava e amava do futebol, Já se destacava ainda muito jovem aqui como narrador esportivo. Ele não narrava só futebol, mas narrava basquete, voleibol, qualquer futsal, Inclusive meu irmão, nosso irmão que está filmando aqui é o Serginho Machado, meu irmão, 2 anos mais jovem, Gerardo Filho, até ele falou em um vídeo aí sobre a época que foi jogador do Júlio Salles no time do Armazém do Sul, onde o Júlio Salles foi treinador, Foi treinador do Armazém do Sul, mas o forte do Júlio Salles sempre foi a narração. Um excelente narrador, uma voz brilhante, aquela voz diferenciada, que os narradores de hoje não têm mais. Eu observo, temos ainda aqui conosco, 3 grandes narradores. O Vila Marques, voz de Viludo, que tem a voz diferenciadíssima, trabalhou com o Júlio Salles. Moésio Loyola, que é o proprietário da emissora na qual o Júlio Salles trabalhava, a Rádio Assunção Cearense, os últimos anos de vida do Júlio Salles, foi narrando através da Rádio Assunção e também coordenando a equipe esportiva da mesma. E tivemos, já falei do Gomes Farias, Sérgio? Gomes Farias, outro grande narrador também. Gomes Farias, Vila Marques estão na casa dos 80 anos, E o nosso grande Moésio Loyola na casa dos 70. Eu tenho 61, o Serginho, que é o Serginho Machado, nosso irmão, que é também apaixonado por futebol, e acompanha futebol como eu desde criança, e nossos demais irmãos, e os nossos pais até, não só nosso pai, mas a nossa mãe também acompanhava futebol, torcia ferroviário e gostava muito das narrações do Júlio Salles. Então nós acompanhamos os melhores narradores e os melhores comentaristas daqui. Podemos citar como Júlio Salles, Vila Marques, Gomes Farias, Moésio Loyola, Cleiton Monte, que só narra jogos do Ceará, o Messias Alencar, que foi inclusive revelado pelo Júlio Salles, que é até uma história interessante entre o Messias Alencar e o Moésio Loyola, e o grande Júlio Salles, O Messias Alencar é jogador do Quixadá, um time aqui que disputa a Série A do Campeonato Cearense. Não sei se no momento ele está na Série A, mas passou muitos anos, é um grande time aqui do estado do Ceará, muitos anos na Série A. E ele foi lá na rádio na qual o Júlio Salles trabalhava na época e falou com o Júlio porque queria fazer uma reclamação que estava insatisfeito com os salários, tinha salários atrasados, coisa do tipo. E o Júlio percebeu de imediato logo a linda voz, que o Messias Alencar possui, percebeu logo a desenvoltura dele no que diz respeito à comunicação, falava rápido, Era um cara desembaraçado e tinha uma voz bonita e falava muito rápido. Ele foi lá dentro do Júlio Salles, aguardei que eu vou lhe ajudar já. Isso, palavras do nosso grande Messias Alencar, que nós crescemos ouvindo o Messias Alencar sempre agradecendo ao Júlio Salles, sempre foi muito grato. Aí pegou um texto lá e mandou ele ler. Lê esse texto aqui ao microfone. E o
Messias Alencar leu e disse, ó, a partir de agora você vai ser narrador esportivo. Você não vai mais ser jogador de futebol. Vamos assinar aqui um contrato assinado. Então assim surgiu o grande narrador esportivo Messias Alencar, revelado pelo nosso grande Júlio Salles, que partiu hoje, né? Que nos deixou hoje, exatamente nesse dia 11 de março de 2025, aos 83 anos. Mas quando eu falo 83 anos, dá ideia, para quem não conheceu o Júlio Salles, principalmente as pessoas de outros estados aí, de outros países, que esse canal, né, atinge o planeta Terra todo, diz, era um velhinho, né? 83 anos, mas o Júlio Salles estava ativamente trabalhando, tanto como coordenador esportivo da Rádio Assunção, como narrador esportivo, torcedor declarado do Fortaleza, né? Fortaleza Esporte Clube, time cearense que está na Série A, foi o quarto colocado do Fortaleza, né? No Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, né? Portanto, é o quarto clube do Brasil em termos de colocação na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Association, edição 2024. E todos sabem, né, que antigamente os comunicadores não podiam se identificar. Se fosse um narrador esportivo, um comentarista esportivo, um repórter de pista, o repórter de pista que foi até a borda do campo, né, que ia, que agora não vai mais, né, entrevistar os jogadores, os dirigentes, enfim. E tem o plantonista, que é aquele que fica lá na rádio, lá, né, passando as informações, enfim. Os narradores esportivos, os repórteres, os comentaristas esportivos, eles tinham uma peculiaridade na época em que nós éramos crianças. Temos 60 anos, eu tinha 10 anos, há 50 anos atrás, por consequente, o Júlio Salles tinha 32, né? Já que tem 61 e ele partiu com 83. Então o Júlio Salles era aquele cara de muito fôlego, como nós já falamos, ele narrava todos os esportes, se identificava com Fortaleza, Fortaleza, mas não podia deixar transparecer. Todos esses profissionais que nós citamos, porque se eles, qualquer um deles, se torcesse pelo Ferroviário e ficassem todos os ouvintes sabendo, e os que torciam o Ceará e Fortaleza iam ficar com raiva. Se torcesse Ceará, também a torcida do Ferroviário do Fortaleza ia ficar com raiva. Se torcesse Fortaleza, idem. Então eles não se identificavam. Mas Júlio Salles, assim como Gomes Farias assumiu ser torcedor do Ceará, o Júlio Salles assumiu ser torcedor do Fortaleza e defendeu não só a parte profissional dele, né, trabalhando em várias emissoras, que ele não trabalhou só na Rádio Assunção, conheci o Júlio Salles trabalhando no timão de Vila Marques e Chico Rocha na Rádio Iracema, na Uirapuru e na Rádio Assunção, até mesmo não vou arriscar, mas Júlio Salles, eu lembro do Júlio Salles na Rádio Iracema, na Rádio Irapuru e na Rádio Assunção. Quando foi levado o timão do Chico Rocha, como é que era o timão? A empresa que o Chico Rocha e o Vila Marques, narrador esportivo, o Chico Rocha comentarista esportivo, eles se juntaram, abriram a empresa e contrataram vários comentaristas, vários narradores e repórteres, e alugavam um horário em uma determinada rádio, e assumiu aquele horário com aquela equipe maravilhosa de futebol, e vendiam comerciais. Com o dinheiro desses comerciais, eles pagavam os funcionários, tiravam os vencimentos de cada um, né? E se sobrasse alguma coisa aí, eles investiam na empresa, no timão. Então o Chico Rocha e o Vila Marques estiveram em várias emissoras de rádio, mas quando foram para a Rádio Assunção, eu lembro que em 91 eles estavam lá e eu estive com eles lá, né? Não trabalhando de carteira assinada, mas acompanhando todo o trabalho de Vila Marques, Chico Rocha, Cleiton Monte, e Moés Loyola, Júlio Salles, Aloysio Lima, e tantos outros grandes profissionais da Rádio Assunção Cearense, Gustavo Adolfo Maia, que era comentarista de arbitragem na época, nós tínhamos o Paulo César Carioca lá, grande repórter, tínhamos aquele rapaz, Mauro César Shoa. Faustino Chaves. Não, na minha época quem estava lá era o menino, era o Ari Bezerra, cobrindo o Ferroviário. Isso. Tinha o Lucas Teixeira também, juntamente com o grande Souza Filho, eram os dois, né? Rádio Escuta, plantonistas da Rádio Assunção Cearense, tinha o Gleidson Serafim e tinha o Irando Vale, lá era uma turma incrível. Então, a
Aí o Júlio Salles, depois o Timão foi para outra emissora de rádio, o Timão de Chico Rocha, Vila Massa, e o Júlio Salles ficou na Rádio Assunção. Se fixou ali como excelente narrador e também passou a coordenar, né, toda a parte esportiva da Rádio Assunção, e tem como proprietário o grande narrador Moés Loyola de Melo. E gostaria de mandar um forte abraço aí para o Carlos Pajeú, né? Carlos Pajeú, que faz um excelente trabalho na Rádio Assunção. Ele esteve na Rádio Globo, esteve em outras emissoras grandes do sul do país aí, tão grandes quanto a Rádio Assunção, né? Cearense. Carlos Alberto Pajeú é um amigo nosso, particular, um amigo do peito, e ele criou um canal no YouTube, chama-se Carlos Histórias do Rádio. Carlos Pajeú. Você acessa o YouTube e bota Histórias do Rádio. Carlos Pajeú. Tá bom? Você vai encontrar lá o canal do Carlos Pajeú com Histórias do Rádio, vai encontrar o Júlio Salles, sempre entrevistado pelo mesmo, pelo Carlos Pajeú. O Carlos Pajeú é um técnico, é um comunicador, excelente comunicador e um excelente técnico em rádio, o melhor do mundo. Em rádio e televisão, em internet, ele manja de tudo. É de Cajazeiras da Paraíba, mas cearense de coração. Radicado aqui no estado do Ceará. Forte abraço para o Carlos Pajeú, com certeza está muito triste. Está todo mundo de luta aqui. O futebol cearense está de luto em virtude da partida do grande Júlio Salles. Eu tive a oportunidade de estar com o Júlio Salles várias e várias vezes pessoalmente, tanto na política, porque ele trabalhou muito tempo com o governador Tasso Gereissati, o governador Ciro Gomes, na época, o pessoal do PSDB, fazendo a abertura dos comícios, showmícios, né, que tinha. Antes era comício, depois showmícios, depois voltou a ser comício, não tem mais show, né? E o Júlio Salles era aquele homem que fazia aquela abertura belíssima, né? Os narradores, o homem de rádio, de 20, 30, 40 anos atrás, ele tinha o prestígio aqui no estado do Ceará, o mesmo que um ator da Globo, que um jogador da seleção brasileira. Quando ele chegava num bairro, ele era recebido como astro de TV, como astro do futebol, como realmente são astros. Hoje é muito diferente, né? Então o que é que acontece? O Júlio Salles, eu estive várias vezes em palanques políticos com ele, e estive também no estádio várias vezes com o mesmo, e ao lado dele, de Vila Marques e Moés Loyola, em 1991, na final de Fortaleza e Ceará, quando o Fortaleza jogava por um simples empate, o Ceará tinha a obrigação de ganhar o jogo para se tornar campeão cearense em 1991. E vocês observam só o timaço que estava lá na cabine da Rádio Assunção. De 90 a 92 eu praticamente não perdia um clássico, né? Estava lá sempre ao lado do Chico Rocha, do Cleiton Monte, o Júlio Salles, nessa turma toda que nós vamos citar agora. Então, nessa decisão de Fortaleza e Ceará em 1991, onde o Fortaleza sagrou-se campeão com um gol de Mirandinha, né, para o Fortaleza, e um gol de Fernando Confusão para o Ceará Sporting Clube. Mirandinha jogou o Corinthians, foi revelado pelo nosso Ferroviário, né, que é o time que mais revela valores aqui. Inclusive já revelou agora o Alanzinho, começou agora, estava com 7 gols pelo Ferroviário, já foi vendido para o Fortaleza. Alanzinho de primeira mão para a torcida do Ferroviário. Então o que é que ocorre? O Mirandinha foi revelado também pelo Ferroviário, jogou Palmeiras, jogou Corinthians, jogou Botafogo do Rio, jogou Seleção Brasileira e foi o primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra, né? Foi quem marcou o gol do Fortaleza, fez 1-0 contra o Ceará em 1991, e o Ceará empatou com o Fernando Confusão, que era um jogador em uma das categorias de base do Ceará, e que vinha jogando muito bem, fazendo muitos gols no campeonato cearense de 91, mas o treinador da época preferiu colocar o Cláudio Adão, que jogou Santos, com o Pelé ainda, né? O Cláudio Adão começando e o Pelé encerrando, preferiu colocar Cláudio Adão machucado a Fernando Confusão. Então, estava perdendo de 1-0 e viu que o Cláudio Adão não produzia, estava conseguindo produzir o que tinha capacidade, em virtude da contusão, retirou o mesmo e colocou o Fernando Confusão, que ainda fez o gol do empate, mas era tarde. Fortaleza 1, Ceará 1, Fortaleza Esporte Clube campeão em 1991. Eu estava na cabine, ou cabine de rádio, como queira chamar, da Rádio Assunção Cearense, ao lado de quem? Francisco Rocha Dias, o Chico Rocha,
um dos maiores comentaristas esportivos e entendedores mesmo de futebol, e tive a oportunidade de conhecer. Tinha Gustavo Adolfo Maia, também no meu lado, como crítico de arbitragem. Tínhamos lá nos estúdios da Rádio Associação o maior setorista, plantonista, o melhor plantonista do mundo, indubitavelmente a voz mais bela, Souza Filho, né? E os três narradores para narrar um só jogo. Tínhamos o Moedas narrava 15 minutos, o Moedas Loyola, proprietário da rádio, e narrador esportivo excelente também. Júlio Salles narrava 15 minutos e o Vila Marques 15 minutos. Segundo tempo a mesma coisa. Moedas Loyola narrando 15 minutos, Vila Marques 15 minutos e Júlio Salles 15 minutos do jogo. E ainda tínhamos uma quarta opção como narrador, o grande Cleiton Monte, para quem vai o nosso abraço. Cleiton Monte, que esteve conosco aqui na nossa residência aqui há uns 2, 3 anos atrás, fazendo narração de tubo conosco aqui. Narramos um jogo aqui do Ceará e outro time aí, pelo Campeonato Brasileiro, foi pelo Cearense, mas tivemos a oportunidade de ter o Cleiton Monte aqui conosco, fazendo narração de tubo, também ali na Rua Curió, lá na sede do time Curió. É só você acessar o YouTube e botar assim, Cleiton Monte e Afonso Machado, e vai aparecer o Afonso Machado, o Cleiton Monte, nosso grande castelo branco aí, fazendo narrações diretamente lá da sede do time do Curió, aqui na Rua Curió, no bairro de Alvento, numa parte aqui que é carinhosamente chamada de Reino Encantado. Mas o assunto aqui é o Júlio da Imperatriz Salles. Então, eu tive a oportunidade de estar ao lado de Júlio Salles, Vila Marques, Moedas Loyola, todos esses grandes comunicadores do Rádio Cearense, narradores. Tive a oportunidade de falar com o Gomes Farias várias vezes, mas nunca mais do que um oi, como vai, tudo bem. Nunca tive contato direto com o Gomes Farias, e tive quando ele reestreou seu da vez mais e foi para a Rádio Cidade AM, que eu entrei no ar logo na estreia dele, um jogo do Ferroviário, com um trocadilho, porque o Ferroviário, em um jogo, aconteceu das abelhas invadirem o estádio, né, no jogo do Ferroviário. E nesse dia também as abelhas invadiram na estreia do Gomes Farias, na reestreia, né, como narrador pela Rádio Cidade. Tinha passado uma vida na TV Vezes Mais, Sistema Vezes Mais de Comunicação, Rádio e TV, e foi aonde ainda se encontra, né, no sistema Rádio Cidade, Sistema Cidade de Comunicação. Tem também rádio e televisão. Aí, na hora que o Gomes Farias foi iniciar a narração, eu liguei lá e a moça lá, Cristina me botou no ar. E nós falamos como torcedor do Ferroviário e fãs do Gomes Farias, e parabenizamos, fizemos o trocadilho, né? Porque as abelhas invadiram novamente o estádio. E o Ferroviário é conhecido aqui também como ferrão, né? Todos sabem que a abelha tem um ferrão, mas ela não vive sem um ferrão. Aí eu falei para o Gomes Farias, que disse meu nome, Afonso Machado, aqui do bairro de Algodão, em Fortaleza, Ceará, Brasil, torcedor do Ferroviário, parabenizando o mesmo pela reestreia como narrador esportivo, desta feita pela Rádio Cidade AM 860, pertencente ao Grupo Cidade de Comunicação, e que o motivo pelo qual as abelhas estavam ali no estádio era justamente porque as abelhas não podem viver sem o ferrão, né? Ele riu, gostou muito e disse, rapaz, estou muito emocionado porque o nome do meu pai era Afonso. Eu não sabia que o pai do Gonçalves era Afonso. Mas o assunto é Júlio Salles. Estive com o Júlio Salles várias vezes, pessoalmente. Tudo que eu posso dizer do Júlio, que era um comunicador extraordinário, tanto para a televisão, para o rádio, para todos os esportes. Era um homem bem aparentado, alto, magro, de cabelos brancos, né, de nascença mesmo, e olhos azuis. Filho de um cearense com uma portuguesa, nascido em Belém do Grão-Pará, né, mas que veio para cá e adotou Fortaleza como seu time, e é a capital do estado do Ceará como a sua cidade natal, né. Ele adotou. Era totalmente cearense, Júlio Salles, e só pudemos dizer uma coisa, que foi mais uma grande perda para o rádio cearense, para o rádio nordestino, brasileiro e do planeta Terra. Eu já nem escuto mais rádio, porque
antes do Júlio. Ultimamente o Júlio ele já não narrava mais como antes, com aquela categoria, né, de um excepcional narrador. Ele só narrava o gol do Fortaleza e dava aquele grito, né, e conversava, fazia muita conversar e tal, bater papo, mas nós acompanhamos a carreira dele, um narrador brilhante. Ele fazia isso que ele queria. Ele tinha aquela paixão intensa pelo Fortaleza, e lá na Rádio Assunção ele se sentia em casa, se sentia proprietário, né? Porque depois do Moés Loyola, que é o proprietário de fato de direito da emissora, ele era quem mandava na Rádio Assunção. Então o Júlio Salles é inesquecível, é insubstituível. Ele tem um filho que narra igual a ele, que fala igual a ele. Eu acho que já para o próximo jogo do Fortaleza, Moés Loyola deveria contratá-lo, tirar ele da emissora na qual ele está. Tá? Certo, Moés? Se você ouvir esse rádio, se o Igor Loyola, é o filho do Moés aí, se o Carlos Pajeú, alguém da Rádio Assunção, alguém que tiver acesso ao grande narrador, o deputado Moés Loyola de Mello, dessa sugestão nossa aqui. Contrate o Mário Salles, filho do Júlio Salles, que tem a voz idêntica, narra idêntico ao Júlio Salles, tem a mesma competência do pai. Contrate o mesmo e o coloque em homenagem ao Júlio Salles, no seu lugar lá na Rádio Assunção como narrador, se não puder colocá-lo também como coordenador esportivo, porque ele tem capacidade para tal também. Coloque o mesmo para narrar os 2 jogos que teremos agora da final do Campeonato Cearense de Futebol Association, edição 2025 entre Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza. Coloque em homenagem ao nosso grande Júlio Salles, seu filho, Mário Salles, para narrar esses 2 jogos. Se formos falar sobre o amor, o respeito e o carinho que nós temos pelo Júlio Salles e outros encontros que nós tivemos, chegamos até a discutir por causa de futebol, nos afastarmos uma época, mas nunca deixamos de nos falarmos, nós passaremos a tarde toda aqui. Então, tudo que nós podemos dizer agora é: Júlio Salles, obrigado por tudo que você nos deu, a todos nós, torcedores do futebol cearense, a todos nós, torcedores do futebol brasileiro, amantes do futebol, e que com certeza você está nos braços de Jesus, porque sempre foi um homem temente e respeitoso a Deus, inclusive um homem evangélico, né? Que dedicava parte da sua vida, não só se dedicava muito ao seu trabalho, mas se dedicava muito à adoração e ao louvor a Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e todo o universo. Que Deus e Jesus o abrace, já tendo a certeza de que você já está abraçado por eles. Valeu, Júlio Salles!